Fala pessoal do canal Thiago Parigiani, hoje tá de cair a cadeira, tá? Se segurem, porque hoje tá de cair a cadeira. A gente tinha trazido aqui um trechinho da fala do primeiro advogado que defendeu Adélio Bispo de Oliveira, tá? E agora a gente conseguiu uma fala longa, tá? Do Zanoni Manuel de Oliveira Júnior, né? Falando sobre como foi todos os bastidores da contratação até o início da defesa, o primeiro papo, a primeira conversa, se teve uma confissão ali pé do ouvido ou não, já que ele não é mais o advogado atual, isso pode vir a aparecer nessa fala aqui, que é muito importante, por isso eu peço para você, se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha e principalmente faça o seu comentário sobre toda essa sua situação, toda essa situação que acontece na vida política do Brasil, o homem que mudou a história política do Brasil, Adélio Bispo de Oliveira. Culpado, inocente, assassino, não. O que você pensa de tudo isso? Tem gente que acha que até a facada foi fake. Eu adianto para você. Isso acho que aqui quem está comigo não tem dúvidas. Se você tem, coloca aqui, o pessoal vai debater aí com você também. Tá? Entrevista aí, pessoal do Cortes da Rede Rio, tá? A Fê Piacentini entrevistou o Dr. Zanoni Manuel de Oliveira Júnior. Vamos ouvir? Vamos acompanhar com atenção e eu vou contextualizar para vocês no final. Porque o Brasil está num momento muito complicado. Você fala A, as pessoas te atacam. Você fala B, as pessoas te atacam. Então você não pode falar absolutamente nada. Boa. Eu quero aproveitar a oportunidade para deixar consignado que a minha banca de advogados, isso eu falei para o Brasil todo e falo novamente em alto e bom tom. Nós trabalhamos nesse caso do Adélio, mas sem qualquer viés político partidário, qualquer um. Teve gente na minha banca defensiva que votou no Bolsonaro. Eu não tenho partido, eu não sou petista, eu não sou de direita, não sou de esquerda. A pessoa que me contratou pagou o início do contrato, não voltou, não pagou o restante, pagou apenas o início. Depois, eu tenho quase certeza que depois que ela viu a confusão que ocorreu na audiência de custódia, a pessoa tirou o pé. E abriram até vários inquéritos. Ele confirma o que falou para o SBT, na né? Polícia Federal para tentar achar quem foi, né? Porque surgiram teorias da conspiração que a gente estava recebendo de facções, recebendo de partidos de esquerda, recebendo de políticos, recebendo dinheiro de emissoras. Emissoras pagaram algumas combustível, gasolina, hospedagem em algumas entrevistas fora do estado de Minas Gerais. Porque interessavam a elas, né? Só isso, mas não teve nada de teoria da conspiração. Então, a gente não tem aqui qualquer viés, qualquer ideologia política. Muito bom você ter tocado nesse assunto. Marco Alfredo Mejia, tá certo a pronúncia? Tá certo. Primeira pessoa que diz a pronúncia correta, Mejia, é isso aí. Doutor, eu entrevistei o doutor Zanoni, eu não sei se vocês trabalharam juntos ou ele veio antes ou depois no caso do Adélio Bispo. Provavelmente antes. Na verdade, o Zanoni me convidou para participar do caso do Adélio Bispo, né? Era uma equipe formada só de mineiros e eu já era, nós tínhamos um grupo que é da Academia do Júri da Confraria. Quando entra casos muito polêmicos e digamos assim, complexos, nós chamamos as mentes de cada estado para discutir o respectivo processo. Eu fui um daqueles que fiz e levantamos a tese da insanidade mental do Adélio Bispo. Então, de cara, eu levantei e vou dizer uma coisa. Tá aí o gênio que preferiu tirar ele de uma cadeia para pôr no manicômio. Imaginar que para nós era a defesa mais fácil e a mais lógica. Porém, eu escrevi um livro até do Adélio, prestou atenção, né? A minha pessoa, a forma mais fácil de defender. Uma crítica salutar. Porque, veja não bem, a mais correta, a mais fácil. Esse processo era para ter ido para júri. Para defender o Adélio, né? E isso foi o que ficou ali nos comentários. Quem pagou ele? Quem pagou ele? Quem pagou ele? Então, a gente queria entender realmente quem é o Adélio. Ele deu facada? Por que o senhor queria... Quem contratou vocês? Bom, na verdade... Por que o senhor gostaria que ele fosse para um júri? Ficou desconfortável um pouquinho. Justamente para ter essas respostas. Porque o que acontece? Hoje nós trabalhamos, tá?
Hoje nós trabalhamos num quadro de, como é que se chama, uma lenda urbana. Então nós temos lenda urbana do Adélio, né? Filosoficamente uma lenda urbana. E o que pesa nisso? É justamente coisa simples que faz a coisa virar... Vocês estão lendo ali embaixo? Esquece um pouquinho o que ele está falando. Vou até tirar aqui o som. Olha lá, tá vendo quem ele defendeu? Bruno, caso da Elisa Samúdio, tá escrito até bruxo ali. O Adélio Bispo e a Andressa Urach contra a Universal. São advogados que gostam de casos midiáticos. De honorários, e que posteriormente ia ser acertado mais valores do que se imaginava, e não foi acertado nada. E o pior de tudo, eu coloquei no meu livro, tu sabe, que é importante que se diga que grandes casos como esses, a verba honorária, ela se torna quase secundária, terciária. Né? Na medida que se pega um processo desse, tu quer ver o processo ter o deslinde, e não, na verdade, o que pagou. Então, as pessoas, isso eu coloco no livro, as pessoas querem saber quem pagou quem pagou os honorários. Olha, eu já tive processos em que eu fui pago 3 anos depois por uma pessoa que não tinha nada a ver, que era um parente distante. No caso Adélio, eu entendo que nós não vamos receber mais nada, porque o que foi pago, e foi pago bem cristalinamente. Ademais, se formos pegar as contas do Zanoni, que foi o primeiro contato, ele e o Pedro Posa, tudo foi lançado em cargas fiscais, então não tem mistério nisso aí, né? Foi um lobo solitário, é isso que é importante que se diga. O pagamento significa ter pessoas que poderiam ter apoiado o Adélio para ser a pessoa que seria, digamos, o cabeça de lata para cometer o crime. Na verdade, não teve essas pessoas, porque o Adélio foi somente um lobo solitário. Você entendeu? Foi mesmo. Foi lobo solitário, porque isso aí estava na genealogia da mente dele. Ele queria matar o Bolsonaro. De qualquer forma, ele queria matar o Bolsonaro. E ele acompanhou, se você pegar o processo, eu estou dizendo isso agora, desde o começo, ele já fazia o estudo de onde ia Bolsonaro. Tanto é que em Juiz de Fora... Ele se dedicou, né? Ele se dedicou, eu acho que ele parou a vida dele com essa obsessão pelo Bolsonaro. Aquilo ali, uma pessoa de cima podia tirar uma cadeira no então presidente Bolsonaro, né, o candidato, poderia ser ferido de qualquer forma. E aí também contou muito com a falha total da segurança, que não teve segurança nenhuma, né? A gente viu que quem deu a real segurança no frigir dos ovos depois foram os terciarizados e a polícia militar, os P2 que entraram para segurar, e aí foi uma falha geral e que ele adentrou e deu efetivamente facada. Isso foi fato, e é tão comprovadamente o que nós estamos dizendo que a própria assistente de acusação ela concordou com tudo isso que aconteceu, que foi uma pessoa que não teve outras pessoas, e se tivesse, Fernando, eu diria uma coisa, mudaria todo o quadro, todo o cenário, né? E aí nós estamos falando de polícias especializadas. Eu entendo que, além de ter sido um delegado que investigou, eu acho que foi criado um outro compartimento de investigação própria, de forma sigilosa, para investigar o que estava acontecendo. E, de fato, por incrível que pareça, aquela história de Rockman, né? O caminho mais simples foi o mais acertado para o Adélio. Não teve complexibilidade nenhuma nesse negócio. Por isso que foi o que aconteceu, né? Então, é muita lenda urbana, muita hipótese que existe, mas eu diria, não levado para o júri, acontece o que está acontecendo. Muita curiosidade e que, felizmente, é o que se sucedeu no processo. Eu vi que a família Bolsonaro não reivindicou nada, aceitou ali, né, a insanidade mental dele. Entretanto, o senhor tem alguma objeção? Não, é isso aí. É isso aí. Entretanto, o senhor fez algumas críticas à Polícia Federal, certo? Não, eu não faço crítica à Polícia Federal. Eu disse assim, que quando da proteção do Bolsonaro, eu acho que poderia ter sido feita uma melhor segurança. Tanto é verdade que agora, depois do acontecido, de 20 agentes passaram para 60, 90 agentes que cuidam o candidato. Então, minha crítica seria com isso. Eu acho que faltou uma logística de proteção. Tá, então quem pagou os senhores foi a igreja, isso? Quem pagou, na verdade, para mim, eu não recebi dinheiro. Quem pagou no primeiro momento, salvo engano, que foi sempre dito de forma oficiosa, foi um membro da igreja que pagou o meu colega Zanoni. Né? Inclusive, isso é público notório. E tem um motivo pelo qual esse colega da igreja tenha pago? Sim, existe um motivo porque o Adélio Bispo, antes mesmo de acontecer isso aí, o Adélio Bispo, ele frequentava várias igrejas.
os pastores entendiam que Adélio Bispo era uma boa pessoa. Então, e outra coisa, ninguém imaginava a dimensão do que seria o caso. Então, naquele momento, a igreja se aproximou achando que era um caso de não grande repercussão. Eu tenho essa hipótese. E aí, quando viram que era um caso de grande repercussão, os pastores que não eram ricos, simplesmente se recusaram. Porque todos eles diziam que a ideia geral era Adélio Bispo transformar um pastor. E ele, por pouco tempo, não virou um pastor. Ele se decepcionou e daí saiu dessa questão das igrejas, mas dentro da igreja ele era bem visto, antes do incidente. Depois do incidente, claro, ninguém quer se comungar com uma pessoa que atingiu um candidato a presidente do Brasil. Claro, e saiu muita coisa, né? Muita polêmica sobre isso. Ele foi pago pelo Lula, foi pago pelo próprio Bolsonaro, fazia aula de tiro com o filho do Bolsonaro. Nada disso... Claro, quem pagou não, mas essa questão, ele chegou a fazer escola de tiro com algum filho do Bolsonaro, se aproximar de algum filho para facilitar... O que aconteceu, o que se tem notícias, é que ele participou de uma escola de tiro, salvo engano, no estado, tá? Que agora eu não estou bem lembrado. E o que nós temos que afastar de completo é que tanto Lula quanto Bolsonaro não têm participação nenhuma nesse evento. Absolutamente não existe relação nenhuma do Lula ter mandado matar através do Adélio e o Bolsonaro ter mandado fazer isso. Isso aí é uma ilusão que não se comporta no processo. Eu diria que até é temerário. É muito perigoso nós caminharmos com uma ciência jurídica e criar hipóteses que inicialmente já são hipóteses falhas. Porque se botar enquanto hipótese, ela já pode ser discutida. E nesse caso, nem enquanto hipótese. Então é muito perigoso. Eu estou dizendo que já são pessoas do mundo jurídico. Quando se cria hipótese, tem que haver uma necessidade, uma previsibilidade que exista isso aí, né? Sim, só que, nesse caso, não tenha dúvida que o Bolsonaro não tem participação nenhuma e não tenha dúvida que o Lula também não tem participação nenhuma. Né? Agora, o que o Adélio Bispo tinha uma visão que ele era da esquerda, isso todo mundo sabia. Ele tinha uma empatia com a esquerda, todo mundo sabe disso. Mas aí, manter a afinidade de relação, isso é inexistente. Muito bom, muito bom. Mais um conteúdo que traz um pouco do que a gente já está cruzando aqui, essa questão do Adélio ter feito aula de tiro com o Carlos Bolsonaro. Ela é infundada, inclusive o Bolsonaro já trouxe essa fala em vídeos anteriores aqui, no qual o Adélio Bispo esteve presente num estande de tiro, onde o Carlos Bolsonaro, salvo engano, em Florianópolis, fazia aulas de tiro nesse clube, e ele esteve lá, inclusive a hipótese levantada pelo Bolsonaro, diferentemente de uma amizade que a esquerda possa colocar, que os dois teriam, o que seria muito louco, porque sugere que o Carlos Bolsonaro tenha induzido ao Adélio ter enfiado uma faca na barriga do pai para aumentar a popularidade do Bolsonaro e dar no que deu. É imprevisível, gente. Como que você aposta uma questão de saúde do seu próprio pai, né, com risco de morte, para a questão de aumento de popularidade? Tem que ser uma mente muito mais doentia do que a do próprio Adélio, na minha visão, né, humilde aqui. Porém, na visão do Bolsonaro, o Adélio estava disponível até mesmo para esfaquear um filho do Bolsonaro. Eu não concordo, porque eu acho que ele queria eliminar o alvo. Talvez ele tentou se aproximar do Carlos porque achou que o Carlos se encontraria com o Bolsonaro, não sei, são hipóteses, né? Um filho pode se encontrar com o pai, eu pego ele num momento ali de intimidade que está só os dois, fica mais fácil do que no meio de uma multidão como acabou ocorrendo. Na fala do Adélio, ele diz que o alvo dele não era nem o Bolsonaro, era o Michel Temer. Ele já estava a fim de esfaquear antes mesmo do Bolsonaro surgir. Quando o Bolsonaro surgiu falando da questão armamentista, isso despertou um interesse nele também, e aí, segundo ele, uma voz divina, que eu quero ver a conta que esse cara vai pagar aqui na Terra, mandou ele enfiar uma faca na barriga de um outro ser humano, candidato da direita à presidência da República, posteriormente presidente da República. Eu acho que não vejo o Lula como mandante, né, do crime, como alguns já falam, o Lula que mandou. O Lula estava preso na ocasião do esfaqueamento, não é? O concorrente da eleição era o Haddad. O Haddad concorreu com o Bolsonaro. Então, não vejo um Lulinha rancoroso quando sai da prisão, sim, querendo fazer várias coisas que
mostram que ele não digeriu bem aquela situação, mesmo sendo corrupto ali, três tribunais, né, condenando ele em 3 instâncias, tal. Mas não vejo ele como um mandante, acho muito sério quem o acusa dessa forma aí. Eu vejo que o candidato Lula e o candidato Bolsonaro despertam paixões, e é muito perigoso quando envolve paixão. Você vê a paixão política do nosso país, ela reacendeu em 2018, com o Bolsonaro é inegável. Tava todo mundo quieto dentro de casa lá, a Dilma governando, deixando todo mundo roubar a Petrobras, o Lula fazendo desvio para lá e para cá, e ninguém falava nada. Aí, um belo dia na Copa do Mundo de 2010, a Dilma foi lá no Maracanã e foi vaiada. E aí o povo começou a abrir o olho e falou, olha, a gente não é todo mundo que gosta dessa presidente, não. E começou a olhar com mais atenção para o cenário político. A Copa do Mundo foi o estupim da bomba. Depois, em 2013, veio a questão daquele aumento de tarifa, o povo na rua em São Paulo, e aí acabou culminando com o impeachment de Dilma em 2013, aquela nomeação absurda do Lula para ministro da Dilma para evitar que ele fosse preso, uma coisa meio ridícula, né? Que descredibilizou completamente, até mesmo eleitores da esquerda passaram a olhar e falaram, olha, acho que isso aqui não está certo, não é? Então, todo aquele papelão do impeachment da Dilma levou a uma reconsideração. Mas quando envolve paixão, é que nem futebol. Acontecem umas coisas no futebol, briga de torcida, invasão de estádio, invasão de campo, e aí ninguém entende nada e fala, o que é isso? É paixão. Né? Inclusive as leis para crimes esportivos assim em estádio são mais brandas e acabam incentivando. Recentemente faleceu uma torcedora palmeirense com um corte no pescoço por uma garrafa que foi arremessada, estilhaçou. Não sei nem se está preso esse rapaz, mas sei que os crimes que envolvem paixão são julgados de forma diferente dos crimes sociais, né, que acontecem, uma agressão doméstica, um assalto e tudo mais. E foi o que aconteceu na minha visão. Paixão entrou aí na situação, na cabeça fraca do Adélio Bispo, contaminou ele com esse pedido, ele ouviu um Deus que ele idealizou mandando cometer esse crime, e ele foi lá e enfiou uma faca na barriga de Jair Messias Bolsonaro. Eu acredito sim que ele tenha agido sozinho, acredito nessa possibilidade. Vamos ter a certeza o dia que ele abriu o bico, né? O dia que o Cabrini conseguir entrar lá. Estou em contato com a produção do Roberto Cabrini, estou sugerindo essa pauta para ver se com a força do Cabrini a gente consegue, mas as informações que eu tenho de bastidores não são muito favoráveis em relação à disponibilidade do Adélio, e todo mundo sabe o quão difícil é falar com o Adélio Bispo. A gente vai esmiuçar esse caso aqui ainda, eu quero muito seu comentário aqui, a sua participação, a sua inscrição no nosso canal e dizer que se você está aposentado, pensionista ou servidor e está super endividado com créditos consignados, temos um manual aqui no primeiro comentário que te ajuda a sair dessa situação, tá? O preço dele é muito baratinho, R$19,90 só o preço da entrega aí no seu e-mail. Tá bom? Fica a dica do amigo Thiago Parigiani, jornalista. Se estamos aqui por você, esteja aí por nós e faça como nossos governantes. Pense apenas em você.